Nos meus 16 anos, eu fui expulso de casa. Mas não se preocupa que não foi tão grave quanto parece. No dia seguinte eu voltei para casa. Mas esse momento foi tão marcante para mim que foi uma virada de chave. Foi quando eu decidi que eu ia me tornar independente, que eu tinha que arrumar meu próprio dinheiro e sair de casa. Eu comecei a armar meu plano para arrumar meu emprego. Porém, eu encontrei algumas barreiras, porque meu pai não estava disposto a aceitar que eu arrumasse qualquer emprego porque ele tinha medo que eu abandonasse a escola. Segui na esperança de ver se eu arrumava um estágio e comecei a mandar currículo para todo lugar que eu podia. Mas ninguém queria contratar um moleque sem experiência. Mas isso não era motivo para eu desistir ou parar com o meu plano. Eu ia conseguir de qualquer jeito. Então eu segui mandando currículo, eu consegui umas entrevistas aqui, muito mal ali, mas sem sucesso. A situação não estava muito favorável para mim, mas era o que eu tinha. Passaram-se os anos, eu me formei no meu segundo grau e eu entrei na faculdade. E isso me deu um gás no meu plano, porque agora eu ia ter uma especialização. Qual seria a desculpa para não me contratar? Eu só precisava esperar o meu terceiro período e eu ia voltar com tudo. Voltar não, porque eu nem parei de mandar, mas eu ia poder mandar para outros tipos de vagas. O terceiro período chegou e eu saí metralhando meu currículo para tudo que é lado, mas sem tanto sucesso. Até que eu consegui umas vagas a mais, porque qualquer coisa era mais do que as 2 vagas que eu consegui durante aqueles 2 anos da escola. Eu seguia uma a uma dessa entrevista e uma por uma eu era sendo reprovado. Começou a me dar um incômodo, porque agora eu estava com mais coisa a meu favor, ainda não tinha experiência, mas por que eu não estava conseguindo? Alguma coisa tinha que ser ocupada dessa situação. Será que é porque eu não tinha experiência? Será que é porque não foram com a minha cara? Será que já tinha alguém preferido? Eu não tinha resposta para as questões e não podia botar uma arma na cabeça dos entrevistadores. Então eu segui fazendo minhas coisas e 5 anos dessa jornada, meses antes de me formar na faculdade, eu consegui passar na bendita da entrevista. Só que, para sua surpresa, eu não entrei nesse trabalho porque eu fui aprovado na entrevista. Eu nem tinha o que eles queriam, na verdade. Mas eles me fizeram uma proposta de que eles poderiam me treinar por um mês e se eu fosse bem eu poderia entrar na vaga. Só tinha uma condição. Eles não pagariam por nada para mim por esse período. E eu aceitei na hora. Eu nem pensei 2 vezes. Tudo o que eu queria era uma oportunidade. Porque eu sabia que se ele me desse uma chance, eu ia mostrar do que eu era capaz. E eu mostrei. Exatamente como eu sempre soube que eu iria mostrar. Os anos seguiram, eu fui me saindo cada vez melhor em cada ano e fui me desenvolvendo mais. E comecei a vislumbrar a oportunidade de trocar de emprego. Agora eu tinha experiência, qual seria a desculpa para não me contratar? Só se não fossem com a minha pessoa ou não fossem com a forma que eu apresentava a minha pessoa. Então, para evitar cair nesse limbo novamente, eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre entrevista, como me apresentar, processo seletivo, caí para dentro do YouTube, podcast e fui absorvendo tudo que eu podia. Saí do primeiro emprego, comecei a lançar currículo novamente. 1 mês. 1 mês lançando currículo e eu passei na primeira entrevista que me chamaram. Na verdade, eu passei nas 2 entrevistas que me chamaram. E depois de estar no meu segundo emprego, eu me dei conta que o que me atrapalhou durante aqueles 5 anos que eu não consegui passar em nada, nunca foi o meu currículo. Eu descobri que eu tinha um desejo inconsciente que era mais prioridade do que o meu desejo consciente de conseguir o trabalho. E a minha falta de sucesso no processo seletivo era o preço que eu estava pagando por esse desejo inconsciente. Você não está onde você está por acaso, por azar ou por ironia do destino, e sim por ironia dos desejos. Tudo que desejamos nos move. E o movimento para realizar nossos desejos cobra um preço. Isso é bem óbvio para os nossos desejos conscientes, mas o que esquecemos é que isso também se aplica aos nossos desejos inconscientes. Devido a algumas experiências que eu tive na minha infância, eu criei a percepção que chamar atenção para mim não gerava bons resultados. Eu comecei a perceber que sempre que eu chamava atenção para mim, eu acabava pagando um preço que eu não estava a fim de continuar pagando. Então o que eu fiz? Eu comecei a encontrar umas estratégias introvertidas e aplicar elas. E elas funcionaram. Elas me livravam dessas situações. Então eu passei a reproduzir e praticar elas intensamente por toda a minha infância. Porque elas eram muito úteis para o ambiente que eu tinha ao meu redor. Acontece que eu cresci e as estratégias que eram tão úteis para lidar com meus pais na infância não eram tão úteis para a minha vida social como adolescente. Mas você releva apesar da dificuldade. Porém, eram menos úteis ainda para o mercado de trabalho.
Eu não tinha consciência nenhuma de como isso estava me afetando. Minha reação natural, como qualquer ser humano numa situação indesejável, é apontar para o primeiro culpado acessível na minha frente. E nessa época eram as pessoas que não queriam me contratar, não queriam me dar a oportunidade de mostrar o meu potencial. E para mim nem era difícil chegar a essa conclusão, já que qualquer página de meme da época tinha aquela velha piada do querem que eu tenha experiência para me contratar, mas eu estou me candidatando para uma vaga de estágio justamente porque eu não tinha experiência. Eu não tinha conhecimento para analisar minhas próprias estratégias e adaptar ela ao ambiente que eu estava encontrando. E também não tinha autoconhecimento para olhar para mim e perceber que essa situação repetitiva que eu estava passando era o sinal de um desejo que eu não sabia que eu tinha. O que estamos vivendo sempre é fruto do que desejamos. A parte traiçoeira disso é que nem sempre sabemos o que desejamos. Se não buscamos nos conhecer, se aceitamos o papel de vítima e não vemos o que podemos fazer diferente para trazer um outro resultado, nós continuamos a repetir esse ciclo quantas vezes for necessária. Porque a vida não tem pressa para nos ensinar nada. Enquanto mostrarmos para ela que não aprendemos a lição, ela continua a nos dar a oportunidade para que a lição seja absorvida. Nós desejamos por natureza. O desejo acompanha a experiência humana desde os primórdios. Você não precisa pensar para desejar. Você não precisa ter consciência para desejar. Se você não sabe o que quer, na verdade, você não sabe que quer. Já que uma vez como ser humano vivo, você sempre quer algo. Mesmo que você não saiba o que, mas você continua a pagar o preço por isso, porque não existe almoço grátis no capitalismo. E nem em canto nenhum do universo. Consciente disso ou não, você vai ser eternamente conduzido pelos seus desejos. E se for curioso o suficiente, você pode chegar a descobrir como a vida que você vive hoje é consequência do que você desejou no seu passado. Mesmo desejos conscientes podem te levar a situações agradáveis que você não tinha compreensão. Eu tinha uma tendência muito forte a evitar risco, uma aversão a risco. Então tudo o que eu fazia tinha que ser de uma forma que fosse segura e estável. E somado a isso, eu tinha uma curiosidade intrínseca que me despertava o desejo de obter informação. E qual foi o resultado que eu tive desses quereres? Essa palavra existe. Eu me tornei um obeso intelectual. E esse termo eu vi com o Thiago Nigro, e na hora que ele falou isso, eu sabia que era eu. Quer dizer, eu sabia que era essa minha versão do passado. Porque tudo que eu fazia era aprender, absorver o máximo de conhecimento que eu podia sobre os mais variados assuntos. Eu tinha repertório para conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa, e eu nunca fazia nada com esse conhecimento. Eu não botava em prática. Eu não tinha um projeto para transmitir isso em alguma forma de conteúdo para as pessoas. E ficar exibindo conhecimento por aí em roda de conversa não serve para isso. No geral, as pessoas não estão nem aí para o que você tem para dizer. Elas estão preocupadas com o que elas têm para falar. Eu sempre tive uma visão empreendedora. E essa visão viveu soterrada por esses desejos. Em 2021, eu parei para avaliar o que estava acontecendo na minha vida, onde eu estava chegando, e eu vi que não era isso que eu queria para mim. Não é nesse lugar que eu quero chegar. Dessa vez com mais maturidade, eu avaliei minhas próprias atitudes e minhas escolhas e que desejos, como os desejos estavam influenciando para onde eu estava indo, me conduzindo para um lugar que não era a minha visão de ideal. Eu cansei de pagar esse preço e resolvi dar prioridade para outros desejos. Tudo bem que nessa época não foi uma decisão tão consciente como eu estou falando aqui para você, mas basicamente eu substituí os comportamentos que eram fruto dessas vontades que não estavam me servindo. Esse desejo existia dentro de mim há muito tempo. Mas por que eu não estava pagando o preço de estar desejando isso na minha vida? Por conta da prioridade. Você não paga o preço de todos os desejos que existem em você. Você paga o preço do desejo que dá prioridade. E essa hierarquia dos desejos, das vontades, é o que determina as consequências que você vai ter na sua vida. Já que a prioridade dada a um desejo faz outro desejo minguar. Principalmente se são desejos que conflitam de alguma forma. Já que nem todos os desejos que temos dentro de nós são, como dizer, compatíveis. Como você já deve ter percebido, apesar de ser uma pessoa, existe uma guerra de personalidade dentro de você. E tem vários nomes que são usados para denominar essas partições, mas em todo caso me parece que personalidade expressa muito bem o que são essas partes pelo significado dessa palavra. Uma mostra fascinante dessa nossa condição como seres humanos
é entender o caso das pessoas com esquizofrenia. O esquizofrênico diz ouvir várias vozes porque sua condição não permite diferenciar as vozes internas da sua cabeça das vozes externas das pessoas. Então, ele tem a sensação nítida de que ele está ouvindo vozes que não são dele falando certas coisas para ele. Já no caso comum da maioria das pessoas, é que a gente percebe todas essas vozes diferentes, mas nós sabemos que elas vêm de dentro. E para organizar toda essa bagunça, a gente chama todas elas de eu. E todas essas vozes são personalidades. Umas mais conhecidas, outras mais raras, mas cada uma com as suas próprias características. E o que é relevante aqui para nós? Seus próprios desejos. E nós gerenciamos toda essa turma. Não nós exatamente, mas alguma parte dessa estrutura decide qual é o pitaco que vai ser escolhido. É como se você fosse uma assembleia 24 horas funcionando o tempo todo. Às vezes no processo de gestão rola uns cabos de guerra intenso e você se vê fazendo um zigue-zague, você vai para tudo que é lado e não chega em lugar nenhum. O exemplo disso é que eu adorava comprar roupa. Se dependesse de mim, eu comprava roupa e vivia trancado dentro de casa com o armário cheio de coisa nova. Só que como um ser humano saudável nos meus 20 e poucos, eu tinha mesmo vontade de dar minhas namoradas mundo afora. E eu vivia nesse conflito desses desejos. Então, ora eu saía e não comprava roupa, ora eu comprava roupa e não saía. Ora eu estava frustrado por estar pagando um preço, ora eu estava frustrado por estar pagando outro preço. Hoje eu entendo que a habitualidade desse conflito entre desejos incompatíveis é um fruto de um lar sem uma visão maior para seguir, sem uma visão centralizadora pela qual eu estou disposto a me sacrificar. Então eu acabava caindo na mão de todos os mini objetivos dos desejos das personalidades. Porque qualquer objetivo maior que eu tivesse que não fosse sólido era sacrificado pela falta de direcionamento interno. Porque me faltava o parâmetro para decidir quem vai receber atenção de quem não. E eu não estou falando isso porque você precisa encontrar um propósito, como toda essa marketização em volta dessa palavra que esvaziou o sentido da palavra. Contudo, o fato é que o ser humano, sem um objetivo maior que ele, fica entregue ao cabo de guerra dessas personalidades sem qualquer esperança de sair disso. Mas existe uma saída para tudo isso. E querendo ou não, ela é trilhada por esses cabos de guerra. Por mais que hoje eu tenha uma visão maior que me dá um norte a seguir, eu sei o quanto isso só foi possível por eu ter me entregado a essa confusão interior. E também por aceitar pagar o preço dos desejos que eu estava permitindo me conduzir. Não é necessário você ser consciente de todos os desejos que existem dentro de você para resolver o problema. Mas só de você aceitar que a sua situação não é fruto do mero acaso, você já pode fazer algo para mudar isso. Isso já te permite mudar o preço que você vai pagar no futuro. Estamos onde estamos por conta das nossas decisões. E as nossas decisões, quer você queira ou não, são expressões da natureza através da nossa natureza. E por mais que nós temos a habilidade de questionar se estamos no lugar certo ou não, não vale a pena gastar energia com esse tipo de questão. Essa é uma pergunta inútil. E você pode clicar aqui para entender o porquê eu acredito que não importa onde eu esteja, eu só posso estar no lugar que eu deveria estar. Isso me dá confiança para seguir em frente e não ficar andando em círculo com questões desnecessárias. Te vejo em outro vídeo e puxe conhecimento.